Dando continuidade então ao período intertestamentário, a gente vai começar a abordar então a parte agora que vai falar da Grécia. Para isso a gente vai iniciar pelo período babilônico, onde a gente vai mostrar esse mapa rachurado, que era a área que a Babilônia ocupava na época onde que ela teve sua maior expansão. Seguido dela a gente teve o Império Persa. O Império Persa já aumentou de espaço comparado ao Império Babilônico e ele ocupa um território muito maior. O Império se expandiu de uma forma que ele ficou muito maior do que o Império Babilônico. E a gente vai verificar que, muito embora ele seja maior do que o Babilônico, ele ainda é menor do que o Império Grego, que é o próximo império a ser analisado. E aí, desses dos impérios, ele crescendo e cada vez o próximo império ele é sempre maior do que o império que o antecede. E assim a gente entra no nosso período intertestamentário e começamos a falar do Império Grego. Antes a gente vai fazer uma pequena retrospectiva já no Império Persa, porque na época a gente passou direto sem bater isso. Mas na época de Dario nomeia Sambalat. Sambalat vai fazer oposição a Neemias. É só lembrar de Neemias ou de Esdras. A gente vai verificar essa oposição que Sambalat faz. É interessante notar que Sambalat ele tinha uma filha, e essa filha vai se casar com o irmão do sumo sacerdote, que na época provavelmente estamos falando de Josué. O irmão dele se chamava Manassés. Então, os sacerdotes falam para Manassés que ele tem que chegar e pedir o divórcio. E Manassés chega e fala a Sambalat: olha, eu fui obrigado a pedir o divórcio para sua filha, porque senão não vou ter direito a ser sumo sacerdote. Sambalat faz uma contraproposta e fala: olha, eu farei de você meu sacerdote em Samaria. Somente continue casado com a minha filha, já que você não quer perder a sucessão. E aí Manassés ele muda-se então para Samaria. Lá é construído um templo no Monte Gerazim. E não vai só Manassés, mas vai também todos aqueles que tinham um casamento misto e que, à semelhança de Manassés, não queriam deixar as suas esposas. E Manassés leva consigo uma cópia da Lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Só para que a gente entenda que lá na plenitude dos tempos vai vir uma mulher samaritana e vai falar com Jesus. E vai falar: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse é o contexto. O contexto ele foi criado lá em Manassés. Essa aqui é a única parte que ficou faltando lá do reinado persa, que seria interessante a gente ficar sabendo para a introdução do Novo Testamento. Então agora a gente vai abordar o período grego propriamente dito. E vamos começar isso pelo sincronismo das épocas. Enquanto isso, em Roma, a gente tem Tarquínio Superbus, ou Tarquínio o Soberbo, governando Roma de forma arbitrária e sanguinária. Algumas pessoas faziam aquilo que Tarquínio queria, ou na realidade caíam na esquerda dele e fatalmente iam acordar mortos em algum momento da sua vida. Além disso, a gente vai ter uma luta de classes entre os plebeus e os patrícios. Essa luta de classe vai fazer com que o Senado surja e que o seu principal trabalho seja legislar, criar as leis, tornar claro. Então a gente vai verificar essas leis surgindo. Mais à frente a gente vai verificar a necessidade dessas leis serem colocadas em tábuas, as 12 tábuas, como elas foram chamadas. Por intermédio dessas tábuas, as pessoas que eram subjugadas, elas tinham condições de conhecer a lei na íntegra e fazer com que ela se cumprisse verdadeiramente como ela deveria se cumprir. E não como as autoridades gostariam, porque as autoridades liam as leis e mudavam as suas vírgulas, alteravam as pequenas porções de modo que elas sempre viessem a favorecer aqueles que eram de classe mais alta. Uma vez que as leis foram colocadas em tábuas, não existia mais a possibilidade de se fazer pequenas alterações naquilo que estava sendo dito. Mais à frente vai ser criado o plebiscito, e o plebiscito vai impedir com que aquelas leis que viessem atrapalhar a vida da classe operária viessem realmente a ferir e macular os seus direitos. E aí a gente começa a analisar o período na Grécia. Então, na Grécia, ao contrário do que está acontecendo na Roma, existe uma explosão filosófica, uma explosão científica e literária. Ésquilo, por exemplo, que era um grande dramaturgo e soldado, ele começa a fazer inúmeras dramaturgias. Ele é reconhecido por elas. E ele quer ser reconhecido como soldado da Batalha de Maratona, muito embora ele ficou reconhecido ao longo da história por ser um grande dramaturgo e até um excelente soldado.
mas a única coisa que ele dava valor é a questão de soldado. Eurípides, por exemplo, ele falou sobre a alma humana, falou sobre a mulher, falou sobre os marginalizados da sociedade, falou sobre as guerras. Então, ele se destaca daqueles que eram contemporâneos da sua época, porque os seus contemporâneos falavam sobre deuses e os homens, a realeza e o povo. Ele não, ele falava daquilo que a nossa sociedade considera importante, a questão dos marginalizados, a questão da alma humana. Ele se preocupava com essas coisas, não os seus compatriotas. Também, na mesma época, vai surgir Heródoto, que é considerado pai da história. Heródoto, então, ele dá início a um novo gênero. Ele não trabalha nem com gênero de crônicas, nem com gênero épico. Ele vai trabalhar com gênero de história. E ele mesmo cria o termo história, que vem simplesmente de uma pesquisa de campo. Então, Heródoto saía, ia para um determinado local, perguntava para aquela família: como é que vocês se instalaram aqui? Desde quando? Quais são as dificuldades? E ele narrava isso, conforme uma simples pesquisa. E essa simples pesquisa, ao longo do tempo, passou a se chamar História, e por isso ele é o pai da história. E também surge nessa época Fidias, que até hoje é considerado um dos mais importantes escultores. Ele praticamente esculpiu todo o panteão grego. A maioria das suas obras não chegou até os nossos dias, mas as cópias das suas obras chegaram, porque outros escultores renomados fizeram cópias das obras de Fidias. E aí a gente vai entrar, propriamente dito, com Filipe entrando na história como refém na casa de Epaminondas. Então ele está na casa de Epaminondas e lá ele tem acesso à educação, tem acesso à arte militar, tem acesso à diplomacia. Ele se aproveita disso tudo e quando ele acha que é o momento oportuno, ele se evade da casa de Epaminondas e volta para a Macedônia. Ao chegar na Macedônia, ele encontra a Macedônia completamente sufocada por uma anarquia e ele sufoca essa anarquia. Ele organiza um exército. E quando ele organiza esse exército, ele começa a fazer pequenas intervenções militares nos países ao redor. Somente Demóstenes de Atenas está atento ao perigo proveniente do trono macedônio, às ambições de Filipe. Os atenienses, de um modo geral, eles estão desatentos. Eles assistiam às façanhas de Filipe, mas consideravam façanhas. Os generais de Atena olhavam para Filipe de um modo indiferente, como se as suas ações não fossem dar em nada futuramente. E os oradores assalariados pela Macedônia. Então, Atenas estava vendida porque os seus oradores, aqueles que eram responsáveis por orientar e dizer que o trono macedônio poderia ocasionar um perigo a Atenas, eles estavam sendo pagos pelos salários da Macedônia e com isso eles ficaram quietos. Os únicos que se levantaram contra foram Fócio e Demóstenes, que tentam organizar um ataque com 32 mil homens, mas ele se torna inútil. Toda a esperança da Grécia é sepultada e a sua liberdade vai junto com ela. Filipe então ataca os trácios, ataca os lírios. Filipos cria a cidade de Filipo. Filipe é assassinado quando se prepara para combater a Pérsia. E com isso, Alexandre entra no cenário. E ele entra no cenário justamente quando seu pai falece. E por isso as pessoas que estão ao redor pensam, essa é uma grande oportunidade para que nós venhamos a nos libertar da Grécia. Então os tribários, os guetas e os ilírios pensam em se rebelar e não só pensam, eles se rebelam, porque eles acham que Alexandre não tem idade suficiente para poder contornar uma rebelião. Mas o que eles não sabiam é que Alexandre, ele planejava junto com seu pai, ele participava dos planos bélicos desde tenra idade. Então ele sabia como combater, ele sabia como organizar as forças, ele sabia como colocar as pessoas nos pontos estratégicos, de modo a ele conseguir maior profundidade no campo de combate. E ele consegue uma vitória brilhante sobre aquelas três nações que se levantam. E daí ninguém mais se rebela contra Filipe, contra Alexandre. Bem, Alexandre e as suas campanhas. Então Alexandre ele vai conquistar inúmeros territórios, os Medo-Persas, a Frígia, a Cilícia, a Síria, a Fenícia, Tiro, Gaza, Alexandria no Egito, Mesopotâmia, Babilônia, Suzã, Persépolis, Ecbatana, Índia. Todos esses locais vão ser conquistados por Filipe. Ao todo aqui a gente tem 14 lugares. Filipe ele só vive 12 anos de conquista, de 20 até 32. Então durante 12 anos ele conquista 14 lugares. Ele morre antes de completar 33 anos
na Babilônia e ele é cometido de uma doença desconhecida. É melhor dizer desconhecida do que o que a história relata. Mais de 8 ou 9 possibilidades de doenças pelos quais ele poderia ter sido acometido. Felipe morre, Alexandre morre e ele é prenteado por amigos e por inimigos. O seu império é dividido pelos seus generais. Ptolomeu fica com o Egito, Seleuco com a Síria, Cassandro com a Macedônia, Lisímaco com a Trácia. Cassandro vai perder a Macedônia para o Império Romano cedo. Lisímaco vai ser atacada por Seleuco e Seleuco vai incorporar a região da Trácia àquela que ele já compunha, que era a Síria ou Babilônia. Só para a gente não passar direto por Alexandre, a gente vai verificar a situação de Alexandre e a cidade de Jerusalém. Qual o evento, como é que isso se desenrola. Então, na realidade, a gente tem Alexandre conquistando Tiro. E quando ele conquista Tiro, ele pede submissão ao exército, submissão e subsistência ao seu exército para Jerusalém. O sacerdote Jaduá, que estava no comando naquela época, ele fala que ele já havia se comprometido com Dario, e enquanto ele vivesse, ele não poderia fazer nada. Alexandre chega, fica tanto quanto transtornado com a notícia, e dentro de 2 meses ele prepara seu exército para marchar contra Jerusalém. Deus fala em sonho com o sumo sacerdote ordena ao povo para que abra os portões, orienta que todo o povo se vista de branco, que os sacerdotes façam uma procissão e que ele mesmo também vá paramentado com a túnica sacerdotal e com a mitra na cabeça. E quando Alexandre vê aquela cena, ele se prostra com o rosto em terra e os soldados dele lhe perguntam: mas por que você está fazendo isso? E Alexandre responde: o que vejo é o cumprimento de uma visão que tive enquanto estava na Macedônia. E a partir daí, Alexandre vai ter com o sumo sacerdote, vai oferecer sacrifícios. O sumo sacerdote explica para Alexandre que no ano sabático normalmente eles não têm com que pagar impostos, e Alexandre faz uma isenção de impostos no ano sabático. Os samaritanos descobrem isso e pedem para Alexandre ser tratado da mesma forma. Alexandre chega e, por causa da rebelião em Samaria, resolve tratá-los de forma diferente, passando com seu exército em Samaria e destruindo todas as coisas. E aí a gente vai para a contribuição grega, já que Alexandre já foi, o seu império está dividido, e daqui em diante a gente não tem tantas contribuições, a gente tem grandes pesares para serem relatados. Mas o que tem de contribuição grega? A cultura grega aos vencidos, por exemplo. Todos os vencidos tinham direito à medicina, filosofia, poesia, a conhecimento na arte, nas pinturas, na ciência. Então Alexandre ele distribuía conhecimento aos povos conquistados. Ele fundou 70 cidades, de onde essas pessoas poderiam chegar e ir até ela para retirar esse conhecimento. Ele faz com que as pessoas falem 2 línguas em todo o império, e isso sem necessitar da força, simplesmente porque as pessoas necessitavam ter o conhecimento da medicina, da filosofia, da poesia, das melhores técnicas de pintura, das novas técnicas de arte, daquilo que se propagava pela ciência, e estava tudo escrito em grego. As pessoas se sentiram obrigadas a aprender uma segunda língua. Então, naquela época, houve uniformidade, facilitando o intercâmbio das pessoas entre os países. Por que você acha que Paulo teve facilidade em pregar o evangelho? Paulo falava várias línguas, mas para qualquer evangelista naquela época, bastava que ele soubesse apenas o grego, e ele poderia pregar a todo mundo conhecido. A religião, os gregos tinham vários, eles tinham inúmeros deuses. E eles não se importavam de alguém chegar e citar que de um deus a mais. Eles queriam conhecer, eles tinham essa ânsia. Então qualquer um que chegasse e falasse: olha, aquele patamar que não tem imagem nenhuma, que está escrito ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu prego. Então Paulo ele tinha capacidade de chegar e levar o conhecimento aos outros povos, simplesmente porque já era a cultura deles, querer entender, querer compreender as coisas novas. E de um modo geral, todos os povos tinham sede de conhecimento. A educação naquela época, em toda a região do Império, ela era elevadíssima. As ideias de Platão, de Aristóteles, de Sócrates efervesciam no Império. Epicuro trabalhava a questão dos prazeres da carne e trabalhava a questão da morte
da morte. Então a pessoa ela tinha só o tempo de vida para poder registrar tudo aquilo que ela queria fazer. O seu nome para gravado na história, ele poderia gravar no tempo que ele estava vivo. Assim que ele expirasse, toda a sua matéria ia se desfazer e com isso a sua própria personalidade, seu próprio ser. Quando Paulo chega em Corinto e ele fala que não acabou, há alguma coisa a mais. Isso é uma boa nova. Isso é o que os seguidores de Epicuro queriam tanto saber, se eles iam continuar vivos mesmo depois da morte. Então a doutrina dos epicureus vai tratar disso, e Paulo confronta eles. Zeno, por outro lado, vai tratar sobre a virtude exagerada, iniciada no cinismo. Então, temos epicureus de um lado, temos estoicos do outro, e os estoicos surgem no cinismo. No cinismo, a gente tem o melhor defensor dele, Diógenes, que foi discípulo de Antístenes. Então, o Diógenes vai herdar de Antístenes o manto, um tanto quanto esburacado, um ebornal de pão onde ele guardava seus alimentos e um cetro com o qual ele utilizava para se mover no dia a dia. Conta a história que Diógenes, uma vez na presença de Alexandre, Alexandre parou perante Diógenes e perguntou a ele: o que eu posso fazer por você? E nessa ocasião Diógenes estava sentado no chão, ele olha para Alexandre e ele pede: não me tire aquilo que não pode me dar. E Diógenes estava falando apenas do sol que batia sobre Diógenes, e quando Alexandre parou na sua frente, o sol deixou de bater. Alexandre deixa Diógenes e conta a história que seus generais começaram a caçoar de Diógenes. E Alexandre tem que intervir e falar que, olha, se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Outro fato interessante relatado com Diógenes é o fato da estátua de pedra, no qual Diógenes se dirigia para ela pedindo esmolas. E ele falava que ele fazia isso por dois motivos. Uma porque a estátua, por mais que ele pedisse e implorasse, ela não o via, não o enxergava, não olhava para ele, não se compadecia dele. E a outra é que ele se acostumava a não pedir nada a ninguém e viver com aquilo que ele tinha, porque a estátua nada poderia fazer por ele. Então esse era o pensamento que permeava ao longo da sociedade. Os homens buscavam conhecimento, buscavam virtudes, buscavam passar tudo aquilo que eles tinham. Outro ponto interessante de Diógenes é que ao meio-dia ele andava com uma lanterna acesa, procurando por homens verdadeiros, homens íntegros, homens que pudessem ser a plenitude daquilo que o ser humano poderia ser. Então a sociedade grega, por um modo geral, procurava pelo homem perfeito. Então quando vem Lucas e quando vem Paulo, Paulo e Lucas vão demonstrar aquele no qual tudo aquilo que os filósofos esperavam se cumpriam, o próprio Messias. Ele é o homem perfeito, ele é o Filho do Homem. Então Paulo aproveita a cultura local para poder indicar quem é o Messias. Também na mesma época vai surgir Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. E nem o conhecimento de Hipócrates foi suficiente para salvar Alexandre da morte. Mas, de um modo geral, os povos tinham sede de conhecimento. E até os conhecimentos de Hipócrates eram passados para os outros povos. Bastava que eles tivessem acesso à linguagem grega. Com relação à moralidade, a inocência deixou de existir e o império se tingira de sangue, com o vermelho do sangue dos inocentes. Só para a gente fechar essa parte, os Ptolomeus ficaram com o Egito, os Seleucidas ficaram com a Síria. Israel ia entrar na história como tributária da Síria, mas Ptolomeu chega, faz uma intervenção militar em Israel num sábado e faz com que Israel fique tributário ao Egito e convida o povo para poder ter uma residência no Egito, já que Antíoco poderia entrar com uma intervenção militar na cidade para poder reaver a cidade. Então aqueles que se sentissem em paz poderiam ir para o Egito e teriam lá uma cidade no qual eles poderiam ter um abrigo. Mais à frente a gente vai verificar que próprio José e Maria vão para uma cidade no Egito. Que cidade é essa? Aqui a gente tem mais ou menos uma indicação de que cidade é essa. A cidade que Ptolomeu I disponibilizou, o bairro que foi disponibilizado para que os judeus ali habitassem. Alguns foram, alguns ficaram. Mas, de certa modo, o Egito ficou com a tutela de Israel durante um bom tempo. Ptolomeu II, lá em 285, ele está iniciando seu governo e ele vai dar ordem para que seja composta uma tradução dos escritos judaicos para a língua grega. E essa tradução vai ser a Septuaginta. Bem, Ptolomeu III não vamos ter nada para relatar, o quarto também não tem nada de interessante que possa relatar e influenciar em Israel, mas o quinto nós temos. Em 1998, nós temos um general egípcio, Escopas, fazendo atrocidades em Israel.
fazendo com que o povo seja maltratado. E quando Antíoco entra na cidade e toma a cidade para si, os judeus veem isso como uma oportunidade de libertação por parte de Antíoco. Mas a intenção de Antíoco é utilizar Israel como um trampolim para poder chegar ao Egito. Ele quer que suas tropas marchem contra o Egito. Mas, nesse momento, Antíoco é tributário de Roma. E aí Roma dá uma ordem indicando que ele não pode avançar com suas tropas para o Egito. Então, em vez de chegar e criar uma guerra, ele cede a sua filha para Ptolomeu, para que ela case com um Ptolomeu. E aí fazer aliança com os Ptolomeus. Uma aliança forçada, o qual Antíoco não gostaria de ser feito. Mas é o que acaba ocorrendo. Depois dele, a gente vai ter Antíoco, que passa 14 anos em Roma e volta para assumir o manto de Seleucidas. E assim a gente termina a primeira parte e a gente vai iniciar a transação no período de Macabeus.